Eu me chamo Samuel Pellegrini, e vou relatar o meu testemunho. Eu sempre sonhei em pregar o evangelho em lugares onde ninguém quer ir. Falar de Deus no púlpito é fácil. Pregar a palavra para os crentes na igreja é fácil. Quero ver pregar a palavra para os doentes espirituais que não estão na igreja. O meu irmão Rafael Pellegrini, que na época se desviou e entrou no mundo do crime trabalhando no tráfico, foi preso. E a minha preocupação em salvar ele foi tão grande que despertou o desejo de pregar no presídio da minha cidade. Eu fui obrigado a fazer o curso de capelania presidiária para ter acesso ao presídio. Quando terminei o curso, comecei a fazer a obra no presídio da minha cidade, no local onde os cultos eram liberados. Isso foi em 2005, e nessa época, foi o período que mais orei para não ser assassinado no presídio, e comecei a ter visões iguais ao meu avô por se aprofundar nas orações. E quando entrava no presídio, desde as repartições onde os funcionários trabalhavam e também nas entradas dos presídios, comecei a ver muitos demônios. Eles estavam por todos os lugares do presídio, e o Espírito Santo me revelou que aqueles demônios eram os da morte, roubo e destruição familiar. Os demônios da morte que eu vi, pareciam com esqueletos com capuzes. Eles usaram muitos homens que estão ali para tirarem vidas. Os demônios do roubo que eu vi ali também, usavam homens para cometerem roubos e irem presos. E os demônios da destruição que também ficam ali, usavam homens traficantes para viciarem jovens nas drogas e assim venderem drogas para eles, destruindo a juventude. O diabo cumpriu seu papel em matar, roubar e destruir. Eu levei um irmão para me ajudar na obra, e demônios se manifestavam nas orações. É muito difícil alguém não cair endemoniado naquele lugar demoníaco. Ali estão os piores homens da terra que fazem a função do diabo, que é matar, roubar e destruir, imitando as obras do seu mestre Satanás. Homens sanguinários que não podem ficar na sociedade porque tiram vidas de inocentes. Eu vi um homem ali, que mesmo preso há vários anos nunca mudava. Ele dizia: quando eu sair daqui, vou matar muita gente lá fora. Não vou me tornar um santo, e vou fazer coisas que nunca fiz. Já estou encomendando alguns assassinatos no meu bairro daqui de dentro mesmo. Eu preguei para aquele homem, e ele me disse que matou vários parceiros de cela. Ele tinha espírito de sanguinário e não sentia amor pelo próximo. Tirar a vida de uma pessoa era normal para ele, como se pisassem uma formiga. Eu orei por ele, e legiões de demônios se manifestaram em seu corpo. Todos os demônios sanguinários e cruéis. O apelido dele era Cadinha. Os demônios disseram que iriam matar ele, apertariam o seu coração se eu não se afastasse dele. Começaram a jogar comigo, e quando eu pregava a palavra com o meu companheiro e um preso começava a ouvir sem aceitar a Jesus, eu vi uma sombra preta entrar no corpo de outro detento, e ele ficava querendo assassinar o outro que estava ouvindo a palavra. Meu irmão Rafael Pellegrini se reconciliou voltando para o caminho de Jesus. Ele viu um demônio da morte rodeando a sua cela, e depois um homem de outra cela tentou contra a sua vida, mas Deus deu o livramento, e aquele homem não conseguiu fazer nada contra o meu irmão. Ele falou que aquele demônio da morte ficava perto da sua cela, e olhava para ele com os olhos de ódio por ter voltado ao caminho de Jesus. A cadeia não muda ninguém, mas deixa a pessoa mais revoltada com os tratamentos diferenciados. Um político rouba milhões de reais, e tem tratamento bom com uma cela só para ele, piscina e uma televisão com canais por assinaturas, comendo das melhores comidas. Já o pobre divide a cela com vários presos ficando no aperto, dormindo em camas desconfortáveis e cobertas que não dá para cobrir o frio. Suas comidas são poucas e não mata a fome, sendo tratados iguais a animais. Quando eles saem das prisões, já deixam o presídio revoltado com o sistema político e vão se vingar. Alguns, com medo de voltar para a cadeia e viver a vida de miséria, preferem não voltar mais para a criminalidade. Um anjo desceu até a cela e expulsou aquele demônio que estava intimidando meu irmão. Isso foi fruto da oração da igreja aqui fora. Meu irmão começou a fazer cultos em sua cela e tinha a visão da fúria dos demônios. Os detentos que ouviram a palavra de Deus e não aceitaram a Jesus, os demônios, com muito temor deles aceitarem a Jesus, assinavam as suas sentenças de morte. Eles possuíam outros detentos e assassinavam os que ouviram a palavra de Deus. E aqueles detentos que aceitaram a Jesus, os demônios não puderam tocar. E o meu irmão viu os demônios trabalhando dentro do presídio nos corações dos detentos. O meu irmão deu uma lista de nomes dos detentos para eu levar quando fosse visitar ele. Eu levei esses nomes para o meu pastor orar, e o pastor orava por esses detentos através dos seus nomes que estavam escritos na folha de caderno. O meu irmão disse que a oração do pastor era tão forte, que quando ele orava na casa dele, os detentos caíam endemoniados em suas celas, e o meu irmão com alguns detentos convertidos tinham que expulsar aqueles demônios.
Várias vezes quando meu pastor subia ao monte para orar por essas vidas, o meu irmão da sua cela via bolas de fogo entrando dentro das celas vizinhas. Ali é o pastor contra-atacando os espíritos do presídio. Na batalha espiritual, não precisava o pastor estar lá dentro. As suas orações alcançavam as vidas mesmo estando longe do presídio. No mundo espiritual, não há distância para lançar os ataques. É claro que devemos entrar nos presídios para pregar e lutar de frente com os demônios que estão ali, mas aqueles que não podem ir para os presídios e orarem da onde estiverem, também entram em batalha. O presídio é o reduto dos espíritos malignos. Para entrar dentro do ninho deles, tem que estar revestido do poder de Deus. Eu orando por algumas vidas ali no ano de 2008, na visão, eu vi o presídio escorrendo sangue pelo chão. Parecia uma enchente de sangue que saía das celas e invadia outras celas, e vários pedaços de corpos jogados pelo chão. Parecia que os detentos tinham sido esquartejados. Na visão, eu sentia cheiro de sangue e também vi corpos carbonizados. Eu sentia cheiro de carne queimada, e ouvia disparos de armas de grandes calibres que os meus ouvidos não aguentavam a explosão. Eu fiz o jejum no outro dia pedindo para Deus livrar o meu irmão, e não deixasse que essas visões se realizassem no presídio onde eu estava fazendo a obra. E Deus me disse assim: essa visão não irá se cumprir nesse presídio, e será cumprida em outros presídios. Essa visão foi em 2008, e em 2010 o meu tempo acabou. Digo, não fiz mais evangelismo no presídio. Meu irmão cumpriu a pena e ganhou a sua liberdade em 2009. Deus tinha me dado outro lugar para pregar que era nas bocas de drogas, e comecei a evangelizar nesses lugares. E digo que se não estiver debaixo da cobertura de Deus, é arriscado ser assassinado. Tem que ter unção para ir nesses lugares. Eu já vivia uma vida de oração para fazer essas obras espinhosas. Quando eu entrava nas bocas de drogas para pregar, eu via milhões de demônios sanguinários que são os dos homicídios, demônios do roubo, do tráfico e de todos os tipos de crimes e maldades. E digo que cada função tem um demônio, e eles não são iguais em suas aparências. Em 2012, já vinha evangelizando as bocas de drogas, e depois, fui para o asilo dos velhos abandonados de 2012 a 2013. Fui fazer a obra nas casas de recuperação dos viciados em drogas e alcoólatras de 2013 a 2014. E no ano de 2014 a 2015 fiz a obra nos orfanatos. De 2015 a 2016 fiz a obra nas aldeias indígenas. De 2016 a 2017 fui fazer a obra na África. E de 2017 até os dias de hoje faço evangelismo nos lares. Tem irmão que fala: essa obra nos lares é mais fácil do que nos presídios. Eu digo a ele que não, porque os mesmos demônios do homicídio, latrocínio, drogas e vícios que estão na vida dos presos também estão nos lares, e eles usam as famílias para matar, roubar e destruir. Eu repreendi um demônio passional que queria usar o marido para matar a sua esposa dentro do próprio lar. Já repreendi demônios das drogas dentro dos lares de famílias. Eu repreendi demônios dos vícios do alcoolismo nos lares. E no asilo dos idosos, repreendi espírito do suicídio e da amargura que muitos idosos têm de suas famílias por abandoná-los. E no orfanato, repreendi espíritos de prostitutas de uma menina de 6 anos que era revoltada por não viver com os pais. Repreendi um espírito assassino de um menino do orfanato. Esse demônio lançava pensamentos de revoltas em sua mente para sair matando pessoas quando ficasse adulto. Deus me revelou que até a família que adotasse esse menino iriam ser assassinados. O motivo que iria fazer ele matar os pais adotivos era por não serem seus pais biológicos. E ele ainda iria procurar os seus pais biológicos para se vingar por ter abandonado ele. Eu batalhei com esse espírito no orfanato e também o da prostituição da menina. E batalhei com espíritos malignos dentro do asilo, nas casas de recuperação de alcoólicos anônimos. Também batalhei com os demônios do álcool, na casa de recuperação de drogados. Batalhei com espíritos que estavam esperando os que estão internados saírem do internamento, para possuírem e fazerem eles voltarem a usar drogas. O diabo não brinca de ser diabo, e seus adeptos estão marcando presença em todos os lugares. Eu vi milhões deles nos asilos, orfanatos, nos lares e em casas de recuperações de drogados. Aonde tem vidas, tem legiões de demônios trabalhando para ganhar aquelas almas. Eles não rejeitam vidas porque estão nos asilos, orfanatos, presídios ou casa de recuperações. Eles vão aonde tem vidas para ceifar. Enquanto os evangélicos desprezam esses lugares, os demônios marcam território neles. Eu não gosto de pregar em púlpito. Pregar para crente é fácil. Pregar aonde ninguém quer ir eu vou com prazer. Pregar na igreja para cristãos rebeldes que não querem saber de viver a palavra é perda de tempo.
Nesses lugares onde eu fui, o povo é sedento pela palavra, e quando aceitam a Jesus como seu Salvador, eles aceitam de verdade, diferente dos que estão na igreja que ouvem a palavra e mesmo assim continuam na rebeldia. A minha visão da carnificina de 2008 demorou 9 anos para se cumprir, e não foi no presídio onde fiz a obra, foi em Manaus, no Complexo Anísio Jobim, dia 1º de janeiro de 2017 em pleno ano novo, e no dia 15 de janeiro aconteceu a revanche, na cidade de Natal na penitenciária de Alcaçuz. Depois da minha visão de 2008, aconteceram vários massacres nos presídios, mas Deus não confirmou as visões. Em 2016, aconteceu o massacre na penitenciária de Monte Cristo na cidade de Boa Vista, e parecia com as cenas da minha visão, e Deus não confirmou. E os 2 massacres de janeiro de 2017 Deus confirmou. E quando orei depois desses massacres, eu vi demônios possuindo os detentos que matavam outros detentos das maneiras mais cruéis. Os demônios davam gargalhadas quando os detentos esquartejavam outros detentos. Eles diziam: todas essas atrocidades que vocês fazem com seus companheiros de presídio, fazemos tudo isso com as almas no inferno. E quando um tacava fogo no outro, os demônios rindo falavam assim: a gente tacamos fogo nas almas no inferno, e jogamos elas no fogo. Tudo o que vocês fazem aqui tacando fogo nos seus companheiros, é uma imitação do inferno. Vocês são iguais a nós nas maldades, e ficam copiando as atrocidades que acontecem no inferno. E quando aqueles detentos morriam, os demônios pegavam as almas deles e desciam para baixo da terra até o inferno. Essa foi a visão que tive do massacre das cidades de Natal e Manaus. Almas estão morrendo, e os evangélicos brigam pelos púlpitos e cargos dentro das igrejas. E o campo de pregar o evangelho fora dos templos é grande. Se não lhe dão espaço no púlpito, vão pregar o evangelho fora dos templos. As almas que estão fora dos templos precisam mais dos evangelistas do que as que estão dentro dos templos. Muitas almas não têm forças de ir à igreja e estão desanimadas. E Deus me mostrava os demônios prendendo as almas para não irem à igreja. As almas não têm forças de irem à igreja, e ficam em suas casas para realizarem as suas ações malignas. Têm desânimo de irem à igreja, mas para perder o sono nos bailes à noite não têm. Essas almas que não têm força de irem à igreja, estão acorrentadas espiritualmente. Eu vi várias correntes pretas enroladas em suas pernas para não irem à igreja. Eu digo igrejas humildes e sérias, porque nas igrejas da prosperidade, os demônios não prendem essas pessoas e deixam ir, e nas igrejas sérias eles não deixam ir. Essas almas ficam presas pelos demônios, e somente vão para onde eles querem. São essas almas que os evangélicos têm que ir atrás. Elas não podem ir até a igreja, mas a igreja pode ir até elas. Vocês são a igreja, e tem que ir até os que estão presos para quebrarem essas prisões e expulsarem os demônios que não deixam a pessoa ir à igreja. Não fiquem esperando as almas virem para a igreja. Tomem atitude e vão até elas. Eu convidei um rapaz para ir à igreja e ele nunca apareceu. Pensei comigo: ele não quer nada com Deus, vou abandonar. E nunca mais conversei com ele. Eu me afastei dele, e Deus me incomodou dizendo: vai até a casa dele. E quando cheguei lá, eu vi acorrentado, e o demônio que fez isso estava ao lado dele. Eu fiz uma oração, e o demônio se manifestou e disse que não iria deixar ele ir à igreja. Naquele dia percebi que não era ele que não queria ir à igreja, e sim o demônio que não deixava. Vontade ele tinha, e até às vezes ele falava empolgado que iria para a igreja, e quando chegava o dia não tinha forças para ir. Ele estava amarrado por esse demônio que eu expulsei. Ele ficou 1 ano na igreja e deu lugar para o diabo voltando a fazer a vontade da carne. E o resultado disso foi ele sair da igreja e ficar no mundo. E Deus me mostrou o mesmo demônio que eu expulsei, voltando para a vida dele depois de 1 ano afastado. E dessa vez trazia 7 demônios para reforçar a prisão desse rapaz. E se com um demônio ele teve dificuldades para se firmar no caminho de Deus, agora com 7 demônios vai ser mais difícil ele voltar. E o seu desânimo vai ser 7 vezes, porque vi na visão os 7 demônios acorrentando ele. Na primeira vez, eu tinha visto apenas um demônio acorrentando o rapaz, e como ele se desviou, vieram 7 o acorrentar para terem segurança de que ele não iria retornar. Eu digo que aqueles que vão resgatar as almas que estão presas, estão travando uma batalha espiritual. Esse trabalho não é para qualquer um não. Tem que ser levantado e tem que ser guerreiro, porque os demônios que estão nessas vidas ao serem expulsos afrontam vocês. Eles podem aparecer no seu quarto igual apareceu no meu, quando eu expulsei uma legião de um traficante malvado. Os demônios dele cercaram a minha casa, eu via, e também muitos entraram dentro do meu quarto para me intimidar.
Tinha demônios em cima do teto da minha casa, e outros voando por cima da casa. Outras vezes eu expulsei um demônio de forma de esqueleto de uma mulher. Esse mesmo demônio usou meu tio para me matar. Eu percebi que era o mesmo demônio, porque vi na visão que ele parecia um esqueleto, do mesmo modo que vi na mulher. Eu fui em uma casa para orar, e as mães trouxeram suas crianças, e ali tinham crianças de 6 a 11 anos, em um total de 7 crianças. E quando comecei a orar por aquelas crianças, elas caíram com demônios mirins e violentos. Essas crianças endemoniadas não têm como herdar o reino dos céus, e têm que ser libertas. Essa foi a minha experiência. Que Deus abençoe cada irmão que assistiu, e fiquem na paz do nosso Deus. Amém.